Hora de conversar com Mônica Bergamo. O nosso assunto é a CPI do INSS. É uma CPI que vai pegar no breu. Vamos combinar que não é uma CPI muito midiática, né? Faltam figuras conhecidas ali para atrair a atenção do público, embora seja importantíssimo o assunto, talvez o mais importante do ano, mas não é uma CPI que domina as rodas, né, Mônica? O que a gente pode esperar? A CPI do INSS no Parlamento Brasileiro. Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. Pois é, Megali, ao mesmo tempo em que a Polícia Federal faz essa mega operação, né, que não poupou ninguém, surgem dúvidas sobre o futuro dessa CPI, Megali, que investiga as fraudes do INSS. Por quê? Em primeiro lugar, por um lado, a operação dá a chance agora de o assunto voltar com força aos holofotes, né? Tá em todas as manchetes de todos os veículos. Mas quando uma investigação, Megali, atinge Deus e todo mundo, a tendência qual é, Megali, numa CPI? A tendência é a de esvaziamento de CPIs como essa do INSS. Então é um pouco essa aposta, tá, no meio político, Megali. Além disso, o governo parece que reorganizou a sua base na comissão e está conseguindo barrar a aprovação de uma série de requerimentos que poderiam colocar lenha na fogueira da CPI. Nos bastidores, o governo negocia também, o Centrão e o governo negociam cargos. Já é certa, por exemplo, Megali, uma mudança na cúpula do SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados, que é uma empresa importantíssima, fundamental, especialmente no momento em que o Brasil discute a criação de uma nuvem soberana, né, para não ter que ter todos os seus dados, inclusive do SUS, colocados numa nuvem de Big Tech. Então, o SERPRO é uma empresa importantíssima. Cargos estão sendo negociados para dar aos senadores do Centrão, que podem ajudar o governo não apenas a ter maior controle na CPI, como também aprovar o nome que o presidente Lula quer indicar para o Supremo Tribunal Federal, que muito provavelmente vai ser o advogado-geral da União, o Jorge Messias. Além do SERPRO, Megali, estão sendo negociados cargos também no poderoso CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que regula as atividades das empresas no Brasil para manter a concorrência de mercado. Está em jogo também, negociando também, Megali, cargos no Banco do Nordeste do Brasil, que o grupo do Davi Alcolumbre quer administrar, diretorias na Caixa Econômica Federal, enfim, é uma negociação robusta, Megali, acontecendo nesse momento nos bastidores, mas isso não é novidade, em todo e qualquer governo há esse tipo de negociação para garantir a famosa estabilidade, que hoje é necessário, especialmente para barrar desgastes na CPI do INSS, além de aprovar nome do Supremo, além de aprovar pautas econômicas do governo. Agora, Megali, com esse escândalo do INSS, como a gente viu ontem na ação da Polícia Federal, pegando o presidente do INSS, ex-presidente do INSS no governo Lula, ficou de 2023 até esse ano, e o ex-presidente do INSS no governo Bolsonaro, não apenas ex-presidente do INSS, mas também ministro do Trabalho do governo Bolsonaro, a temperatura na CPI tende a esfriar bastante, Megali. Por mais declarações bombásticas que a gente veja de parlamentares, por mais disputas públicas que a gente veja, a tendência é essa, Megali. Quando se espalha para todo lado, a gente já viu isso em vários escândalos, né? Começa um escândalo, começa com uma temperatura alta, quando a coisa espalha para todas as forças políticas, não todas, mas muitas e importantes forças políticas, a tendência de pisar no freio é total, Megali. Na CPI, não digo na Polícia Federal, que está fazendo aí o trabalho dela, provou que fez, né? Quando o ventilador começa a girar mais forte, né, Mônica? E aquela sujeira que antes só chegava nos adversários, agora tá batendo nos meus aliados, é hora de tirar o pé, né? Tá voltando, né? E, cara, ó... Tira o ventilador da tomada. Tira a tomada logo, aí ninguém mais se suja, tá tudo certo. Olha, eu lamento por quem acredite em palavra de político. E eu não tô dizendo de todos, não, tá? Mas a grande maioria é assim, eles estão lá para defender o deles. Eles estão lá para defender o deles e é assim que funciona. Esse é o jogo. As críticas que sei lá, o Nicolas Ferreira faz ao Lula, ele não fará a aliados ao Bolsonaro, ainda que o Bolsonaro faça exatamente a mesma coisa.
Ele não fará, ele vai olhar para o lado. A esquerda faz isso também. São raros, Mônica, os parlamentares relevantes que eu me lembro que batiam de mão fechada nos dois lados. Que batem assim, sem perguntar qual é a inclinação ideológica. Se eu não concordo, eu dou porrada. Se eu concordo, vamos conversar. Eu vou me lembrar aqui, que são, que utilizam, enfim, são honestos intelectualmente, né, que não tem uma tribo para chamar de sua. Eu sei lá, citaria o Gabeira aqui, vai. O Gabeira é um cara de quem a gente pode exigir alguma honestidade intelectual. Sei lá, Eduardo Jorge, Suplicy? Suplicy? O Suplicy já bateu em petista. Já. O Suplicy, já entrou em assinou. Vários confrontos ali com aliados. Sim. É um sujeito intelectualmente honesto. O Suplicy foi a assinatura que faltava para a CPI do Mensalão. Você não lembra dessa, não? Sofreu um desgaste muito grande, porque se não tivesse a assinatura dele, não tinha tido a CPI, né? E não tinha tido aquele tremendo desgaste que houve no governo Lula, né? Que foi superado depois e tal, mas o Suplicy sofreu ali bastante quando, enfim... Porque é aquela coisa, né, também, quando você defende uma causa, vamos dizer assim, não sei se esse é o nome, mas você defende os interesses de uma parcela, né, do seu partido, você está em um partido, é natural que você vá junto com esse partido e tenha o ônus também, né, e não apenas o bônus de ser de uma determinada força política. Mas o Suplicy fugia à regra e muitas vezes... O Suplicy fez... Ô, Megali, tem uma do Suplicy, não sei se dá tempo pra contar. Sempre, do Suplicy sempre. A não ser que seja ele contando, Se for ele né? contando, não dá. Porque aí a gente vai ter que derrubar todos os comunistas. Então, rápido. Eu acho que uma das últimas dele, que teve bastante... a Marta Suplicy, candidata, né? Candidata, já não me lembro mais ao cargo, acho que era prefeita de São Paulo. E o Suplicy, então, telefona para o Joesley Batista, da JF, e marca uma conversa com o Joesley, porque ele queria ir lá, entrando pela porta da frente, saber se era verdade o que o Joesley tinha dito, que tinha dado uma mesada para Marta durante um tempo. Você lembra disso, né? Uhum. Bom, resultado, o Joesley marcou, não sabia bem o assunto, mas quando o Suplicy chegou lá, daí todo mundo correu, a área jurídica. Não, Joesley, você não pode receber o Suplicy. Olha o tamanho da encrenca que vocês dois vão se meter, né? Um assunto que já tá morto, tá enterrado, ninguém mais lembra. E aí o Joesley, sei lá, fingiu que foi no banheiro, eu não sei qual foi a solução que foi dada, mas eu sei que ele não atendeu o senador. E o senador falou para mim, inclusive, nós publicamos na Folha de São Paulo, não, eu preciso saber dessa história, eu preciso saber se aquilo é aquilo mesmo, se o Joesley estava mentindo, estava exagerando, ou se de fato aquilo aconteceu. Então esse é o Suplicy, Megali. Eu acho que o Suplicy cai muito mais perfeitamente na sua descrição do que o Gabeira até. Pode ser. Tem gente questionando. Eu sou um admirador do Gabeira, tá? Então eu sou suspeito para falar. Uma rapidinha do Suplicy aqui. Vai, sexta-feira. Um colega nosso, Sheila, que você conhece, mas eu não vou dizer quem é, obviamente, era produtor, né? Estava acostumado a ligar para políticos para marcar entrevistas, etc. Ele é produtor até hoje. E num voo entre São Paulo e Brasília, era muito jovem ainda, sentou-se ao lado do Suplicy. Ele, nossa, né? A gente ainda estava naquela idade que a gente se admirava com essas coisas, né? Caramba, olha eu aqui do lado do Suplicy, vou me apresentar. Senador, acho que ele era senador ainda. Senador, tudo bom? Eu sou o fulano, já te liguei algumas vezes para o senhor dar entrevista lá na rádio e tal. Ele, querido, lembro de você, sim, papapá. E aí o Suplicy desembesta a falar. E começa a contar a história e emenda uma na outra, não tem tempo para respirar, e não tem um momento que ele falou, meu Deus, que erro eu cometi. Aí ele tira o livrinho da renda mínima e começa a falar da renda mínima. Aí pronto. Ele diz, Jesus, quanto tempo falta para esse voo chegar? Até uma hora que o Suplicy levanta para ir no banheiro. Ele fala, é minha chance. Aí ele fingiu que estava dormindo até o fim da viagem. Você lembra de uma cobertura de carnaval nossa? Tem uma cobertura de carnaval. História. Tem muita, imagina. Tem muita história importante para contar. Claro, lógico. Coisa boa. Mas teve uma cobertura de carnaval nossa, né? O repórter era o Mark Tawil. Não sei se você estava nessa cobertura também, Megali. Você no estúdio, nós lá embaixo. Isso, e eram 6h57 da manhã.
Já, depois de toda uma madrugada de transmissão, Lembro. a gente tinha 3 minutos para encerrar a transmissão e começar a transmissão do noticiário, às 7. Depois de 12 horas Depois de em pé. 12 horas fazendo esse Tudo trabalho, que a gente né? queria era ir embora. Exatamente. Daí, seu destaque final, Mark Tawil, eu chamei o Mark. Mark Tawil, aqui ao meu lado, final do desfile, senador Eduardo Suplicy. Eu falei, não é possível. Esse vai ser o destaque final dele. E começou a entrevista. E aí não tinha mais como E aí acabar. não tinha mais o que fazer, De né? carnaval? Isso, num carnaval. De carnaval. Cara. Mas é que o senador fala, né? Um Ele pouco, explica, né? como todo Isso, professor, ele quer explicar cada exatamente. detalhe. Mas enfim, Megali, tem muitas histórias. Tem essa do Mensalão, tem essa do Joesley. São diversas as histórias do Suplicy fazendo questionamentos duros ao próprio partido, né? E eu lembro que uma vez eu ouvi de uma pessoa, né, que falou assim, não, é curioso, né, porque alguns políticos, citou outros, tá, mas como a gente está falando do Suplicy, fazem essas críticas muito duras, mas assim, a pessoa chega, vai, entra no estúdio, grava e vai embora, né, quando é um senador superstar, um político superstar, um político muito conhecido que tem muito voto. Mas alguém providenciou aquela estrutura ali, né? Aquilo tem gasto, dinheiro, doadores de campanha, então o desgaste fica sempre para o outro, né? Então havia esse protesto também, né? Mas o fato é que o Suplicy sempre foi a consciência crítica ali, não só do PT, mas de muitas forças de esquerda, né? Você se lembra quando veio uma opositora cubana ao Brasil, me fugiu o nome agora, e a esquerda se revoltou muito porque ela veio aqui para falar coisas de Cuba, e ele defendeu bravamente, né? Brigou com quem estava protestando, falou, vocês têm que ouvi-lo, as pessoas têm que ser ouvidas. Então o Suplicy, eu já vi o Suplicy nos jantares mais de bilionários brasileiros, a favela onde ele foi morar, foi dormir. Então vou deixar minha homenagem aqui para ele, o Megali. Apesar de falar devagar e às vezes muito, ele Sim. tem essas características que são únicas, né? Não, é claro. Você pode não concordar ideologicamente, mas há de concordar que é um cara admirável, intelectualmente honesto. E eu não sei porque que a gente descambou pro Suplicy. pois é. E a gente tá atrasadíssimo. Tá atrasadíssimo. Mônica! Tchau, Boa Mônica, fim de semana, beijo. até Aqui segunda. falando sem parar. E a gente falando dele, E aí, né? reclamando dele, já teria encerrado. Isso, Bora. 8h12.